Chegou aquele momento todo especial no programa Louvores ao Rei dos Reis. O momento de meditarmos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o diácono Alex Felipe, da Assembleia de Deus Congregação Baronesa, Ministério de Madureira. Meu irmão, minha irmã, obreiros da Casa do Senhor, ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregar no YouTube. Ao assistir esse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações e, se possível, convide mais pessoas a também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita e de Pregar, cujo prol deste canal é Almas para Cristo. Diácono Alex Felipe e a Palavra de Deus aos nossos corações. A paz do Senhor, varões valorosos do Senhor. A paz do Senhor, boa tarde para todos. Estamos aqui na Rádio Shekinah. Estamos aqui essa oportunidade grandiosa aqui para os pregadores do Senhor. É muito grande estar falando do amor de Deus. E já vamos direto ao tema da nossa pregação, da mensagem de hoje, que fala sobre a parábola da ovelha perdida, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 3 em diante. A parábola da ovelha perdida. Vamos lá. Todos encontraram? Vamos junto, então. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99, e vai em busca da que se extraviou, até encontrar. E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. E vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Irmãos, essa palavra aqui, ela se encontra no livro de Lucas. O livro de Lucas faz parte da pregação do monte de Jesus, sendo que é o que Lucas está falando aqui. E também se encontra no livro de Mateus também. Fala sobre a ovelha que se extraviou, né? Das 100 ovelhas que foram estavam com o seu pastor, uma sumiu, uma se perdeu no meio do caminho. E naquela época, como hoje ainda, naquele lugar lá, Israel, existe ainda pastores de ovelha. Eles realmente se dedicam muito a essa prática ainda, porque para muitos lá é fonte de renda também, ainda até hoje, que moram bem no deserto, naqueles lugares lá. É a cultura do país. Então, você imagina, você imagina assim, você vê o pastor dar a vida dali, buscar a sua ovelha que se perdeu. A sua ovelha que se perdeu no meio do caminho da trajetória até a sua casa. E aquele pastor, ele vai lá, deixa as 99 guardadas no aprisco e vai de encontro a que se perdeu. Essa que se perdeu foi difícil dele achar, mas ele encontrou e trouxe e disse para os seus amigos: alegrai-vos que achei a minha ovelha perdida. Como hoje em dia vivemos num mundo hoje muito difícil, a nossa vida é mais difícil cada vez mais, né? Ainda mais o mundo da forma que está evoluindo, muitas pessoas não conseguem realmente seguir esse ritmo aí e acabam tendo dificuldades na nossa vida, né? Tem dificuldades,
barreiras para poder vencer na vida, tanto espiritual, tanto material como espiritual. Hoje em dia as coisas se dificultam cada vez mais e mais. E eu não estou aqui para falar somente desse mundo que a gente vive hoje em dia, mas eu estou aqui para falar sobre o amor e o cuidado de Deus que Ele tem sobre os seus servos e aqueles que Ele tem amor, que ainda não são servos. Esse pastor da parábola, ele se dedicou em guardar e salvar aquela ovelha dele perdida. Ele buscou ansiosamente, com todas as suas forças, ao encontrá-la. Eu acredito que no dia que aconteceu isso, deveria ser um dia chuvoso ou frio demais, porque eu acredito que ele estava voltando para casa com suas ovelhas. E ela acabou se extraviando do caminho que estava com ele. E ele se dedicou, passou frio, eu creio que ele passou frio, teve dificuldade, obstáculos, rochas para machucar seus pés, mas ele assim mesmo, ele conseguiu encontrá-la. Isso foi um pastor de ovelhas. Mas hoje estamos passando, muitas pessoas passam o mesmo problema hoje. O pastor hoje não é um homem, o pastor hoje é Jesus. Ele veio a este mundo para nos dar salvação. A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer para poder descer e morrer por nossos pecados. A humanidade estava perdida no começo, através do pecado, o primeiro pecado que Adão adquiriu. Foi a primeira pessoa que adquiriu o pecado, foi Adão, por ele que entrou o pecado neste mundo. E Deus já tinha um plano já desde o começo, de salvar a humanidade. Ele sabia que o homem pecaria, mas você vê, o amor de Deus é tão grande, que ele já tinha o plano perfeito para nos dar a salvação. Ele sabia que pecaríamos, que o primeiro homem pecaria, que o primeiro homem cometeria aquele erro, deixar o pecado entrar no jardim. Através do homem, o pecado entrou no mundo, não só nos homens, mas também nos animais e tudo. Essa terra está poluída com o pecado. A cada dia, tudo que a gente vê está poluído com o pecado. Tudo. E essa terra já não tem mais jeito. E Deus viu que ele tinha um homem realmente que pudesse descer, pudesse morrer por nossos pecados. Ele mesmo se fez carne. João fala que Deus se fez carne e habitou no meio dos homens. O próprio Deus desceu, habitou no nosso meio, pregou o teu evangelho, o verdadeiro evangelho da salvação. E aqueles que ele pregou o evangelho, a maioria não acreditou nele. Preferiram Barrabás do que Jesus. Mas era plano de Deus. Era plano de Deus, com certeza. A palavra de Deus tinha que se cumprir. Que o cordeiro deveria ser morto. E ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. E aconteceu isso. Jesus desceu, se fez carne, viveu no nosso meio, pregou o teu evangelho verdadeiro. 3 anos, 30 anos se preparou, e 3 anos ele pregou o evangelho dele. Pregou o evangelho, constituiu os discípulos e mostrou a palavra que era dele, que é a salvação. Aqueles homens naquela época esperavam um rei para poder acabar com Roma, acabar com os romanos. Mas ele não veio para matar ninguém. Ele veio para dar salvação, da vida eterna para aqueles que creem nele. Ele morre ao terceiro dia e ressuscita. Ele morre por seus e meus pecados. A humanidade estava condenada ao inferno. A Bíblia diz que todos nós estávamos condenados ao inferno. E Jesus veio, morreu por nossos pecados
para nos dar salvação. Mas a salvação, ela veio em forma de sangue. Ele comprou a nossa salvação pelo sangue dele, precioso, sangue poderoso, sangue de Deus. Porém, para você obter essa salvação, não é de qualquer jeito. É da forma que ele quer. Jesus aceita o jeito que você é. Mas a gente tem que ter mudança. Devemos vir da forma que estamos, mas ele quer mudança na nossa vida. Quando você aceita Jesus, você tem que ser transformado por ele. Você tem que deixar ele transformar. Aí sim você passa a ter o direito dessa salvação. A salvação, para muitas pessoas, acham que a salvação ela vai ser só dada para aquelas pessoas que são boas. Não. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém é bom o suficiente para se salvar. A salvação, ela vem de Jesus, ela vem do povo judeu. O próprio Deus nasceu no meio dos judeus e veio para nos dar salvação. Quem ia pegar o evangelho nessa terra seriam os judeus. Porém, os judeus negaram a Cristo. Não creram que ele era o Messias escolhido, o verdadeiro Deus que viria trazer a salvação para a humanidade. Eles queriam um Messias que acabasse com Roma, acabasse com seus inimigos. Mas ele veio para a vida eterna para todos nós. E ele prometeu que aquele que serve viverá eternamente com ele. Essa salvação ela é dada a todo mundo, a todos nós. Mas sempre teve um preço. O preço foi o sangue de Jesus. E voltando, lembrando da ovelha perdida, a ovelha perdida hoje somos nós, a humanidade hoje. A humanidade hoje está pecaminosa a cada dia mais, buscando os prazeres da carne a cada dia, mais e mais e mais. Querer viver da forma de qualquer jeito, da sua forma que acha que deve ser. Como eu disse anteriormente, o homem não consegue se salvar, mas sim quem pode salvar o homem é Jesus Cristo. Mas o homem com seus pecados jamais será salvo. Jamais será salvo. Mas se ele aceitar Jesus como Salvador e suficiente, Salvador da sua vida, da sua alma, ele obtém a salvação. Mas para isso devemos aceitar Jesus como Salvador. O mundo nos oferece muitas coisas, oferece luxúria, riquezas, tudo que você possa imaginar nesse mundo não presta. Não devemos ficar presos às coisas desse mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, Deus não ama, ele não está em Deus. O homem que ama o mundo, que vive no mundo, no seu pecado, ele é inimigo de Deus. Ele passa a ser inimigo de Deus. Eu quero que ninguém quer ser inimigo de Deus. Porém, as nossas atitudes nos tornam inimigos de Deus. Não somos perfeitos humanamente hoje. Nascemos para ser perfeitos, sim. Deus criou o homem perfeito. Porém, o pecado tirou a perfeição do homem, tirou a oportunidade de vir ao lado de Deus. Deus ele queria intimidade com o homem no jardim. Deus queria que o homem fosse um filho para ele. O primeiro homem chamava Deus de Pai. O primeiro homem chamava Deus de Pai. Porque era esse o propósito de Deus, chamarmos o Senhor de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Não é Senhor só, mas Senhor é a forma de respeitarmos a soberania dEle, porque Ele é soberano, por isso chamamos Ele de Senhor, porque Senhor é soberania, é grandeza, e ninguém tem essa grandeza como Ele. Então, quando Ele criou o primeiro homem, Ele queria poder que ele pudesse ter intimidade com o homem, como pai e filho. Depois cria a mulher também da mesma forma. O jardim foi o protótipo do que Deus queria para todos nós. Vivêssemos junto dele, servindo ele, amando a Deus, porque ele sempre nos amou. Ele podia nos transformar em pessoas como fantoches, mas ele nos deu o Espírito. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança não é fisicamente, não. A imagem e semelhança é você pensar, agir
ter determinação na tua vida em ser mais semelhança de Deus. E hoje, irmãos, o Senhor quer voltar a ter aquela intimidade que Ele queria ter no jardim com você. Você que hoje não está mais na caminhada com o Senhor, você hoje que, por algum problema, algum aborrecimento, algo aconteceu na tua vida, perda de alguma familiar, alguma pessoa que você amava muito, você hoje se extraviou no caminho do Senhor como aquela ovelha que se perdeu. A mensagem para você hoje, ovelha perdida, a ovelha que saiu e se perdeu nesse mundo, a ovelha de Jesus. No início você era uma ovelha, hoje você está no mundo, nem pastor você tem mais. Mas eu digo para você, o verdadeiro pastor e o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor, Ele quer você de volta. Não fique pensando que as coisas desse mundo, o que a gente vê acontecer às vezes nos nossos olhos nos aborrece, mas se você for olhar para essas coisas, você vai realmente sair dos caminhos do Senhor. Devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você que deve estar na sua casa aí, entristecido, aborrecido com alguém, se entristeceu com alguém na sua congregação, na sua igreja, ou com algum irmão que falou uma palavra que não te agradou. Esquece isso. Jesus não tem culpa dos pecados e dos erros dos homens. Jesus, Ele está de braços abertos, esperando você, para você voltar, fazer um conserto na sua vida. Porque sem Ele, você não está salvo. Porque desde o dia que você saiu da tua igreja, parou de ter comunhão com seus irmãos, parou de tomar a Santa Ceia, você acabou quebrando a tua aliança com o Senhor. Porque a Bíblia diz que, o próprio Jesus diz que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então, irmão, volta para o Senhor. Você é ovelha perdida, volta para o Senhor. Volta que o Senhor está esperando com braços abertos para você. Ele ama você tão tremendamente que morreu por meus pecados. Quem você conhece que morreria por você? Seu pai, sua mãe, teu irmão? Ninguém deles morreria por você. Mas o nosso Senhor morreu por seus e os meus pecados. Então nós temos uma dívida com Ele. E devemos servi-lo, amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo. Você, ovelha perdida, volta para o Senhor. Ele está te chamando hoje. Você que está ouvindo essa rádio. Eu sei que você está aí, triste, aborrecido, mas esquece o aborrecimento, porque o Senhor não tem culpa do seu aborrecimento. O Senhor quer te salvar e quer te levar a morar com Ele, ao lado dEle. E até aqui o Senhor tem me mandado essa mensagem. Eu agradeço por tudo. Essa rádio. Então, irmãos, você que ouviu essa palavra, sentiu no teu coração de estar caminhando com o Senhor novamente, procura uma igreja, procura um templo que está próximo da tua Bíblia, que fala a palavra do Senhor verdadeiramente. Não um templo que está próximo da tua casa, sim um templo que está próximo da tua Bíblia, da palavra do Senhor, que é a verdadeira. Isso aqui é a nossa bússola da salvação. A minha igreja ela se encontra na rua 1 de Maio, número 27, na rua 1 de Maio, no final da rua Baronesa, na comunidade de São José Operário. Aparece lá os cultos à noite lá, quarta-feira, culto de libertação, domingo, culto de adoração ao Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a Rádio Shekinah por essa oportunidade e tenham uma boa tarde.